Um estudo publicado essa semana sobre hábitos de relacionamento, que envolveu mais de 3.300 entrevistados em 71 países, revela algo inesperado. 81% das pessoas da chamada Geração Z que foram entrevistadas dizem fantasiar com a monogamia. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana, uma das instituições mais tradicionais quanto pesquisas sobre sexualidade e gênero, que existe há mais de 70 anos. E um parceiro aí nessa pesquisa foi o aplicativo Field, né? Um aplicativo de namoro que é focado em modelos alternativos de relacionamento. Não monogamia, poliamor, swing e tudo mais. Curioso, né, Léo? Eu achei fantástico e muito representativo da realidade do que eu converso com as pessoas. Ó, então vamos lá, Léo. O Bora, perfil bora. dos entrevistados, ele é o seguinte, tem idades entre 18 e 77 anos, né, cerca de 65% dos participantes da pesquisa se identificam como homens cis, 25% mulheres cis, 9% trans, não binários ou outros, e quanto à orientação sexual, 42% se identifica heterossexual, 38% como heteroflexível, bissexual ou pansexual, 7% como queer e 13% como outros. O resultado da pesquisa que mais chama atenção, né, foi quando se trata da monogamia. A probabilidade de uma pessoa da geração Z responder que fantasia frequentemente com monogamia é 2 vezes maior do que pessoas de gerações mais velhas, como millennials, pessoas da geração X e boomers. Ao mesmo tempo, os participantes da geração Z foram os que menos afirmaram fantasiar com relacionamentos abertos. Ou seja, aparentemente, não monogamia é coisa de velho. Isso te faz pensar alguma coisa, Léo? Não, é verdade. É só isso, é verdade. Quando a gente e muito sobre conteúdo que eu consumo porque tenho que consumir muito conteúdo a respeito para poder entender um pouquinho, né. Mas, não monogamia é uma coisa de velho mesmo, assim. E aí quando a gente vai falar velho assim, gente, 30 a mais, vai, sei Aham. lá. Quando você vai olhar coisa sobre, enfim, casa de swing e tudo mais, são pessoas ainda mais velhas normalmente, porque Uhum. requer uma aí observações e pensamentos, né, requer uma maturidade de autoconhecimento emocional e capacidade de comunicação relacional que se você assim, eu acho que com o tempo você vai conquistando e você vai conseguindo adentrar nesses meios, assim, que são complexos, né. Então, é o que você vê mais, né, normalmente essas casas vão ter pessoas mais velhas mais frequentemente, assim. E sobre, eu tenho visto muito a galera falando: "Ah, tá tendo um boom de não monogamia, todo mundo agora é relacionamento aberto, festinha, e tal". Mas eu convivo com o quê? Com pessoas 30 a mais. Talvez esse boom é na tipo, na nossa geração, tá ligado, assim, esse Sim. negócio. Então é um pouco a minha observação, acho que faz bastante sentido. E assim, gente, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa pesquisa é que, gente, tudo que é tendência, né, seja de comportamento, seja de moda, enfim, de acontecer de forma cíclica, né? Talvez por aquele desejo de se diferenciar das gerações anteriores, né, da tendência anterior. E, assim, uma coisa que pode parecer que tem pouco a ver, mas que pra mim faz muito sentido, é que na literatura a gente tem um conceito que chama foil, né. Foil é um personagem que ele funciona como um contraste para outro personagem, que ele ajuda no desenvolvimento do personagem, muitas vezes do protagonista, quando ele realça certas características dele ao ser exato oposto. Então, por exemplo, um protagonista, um herói, né, que vai soar ainda mais bondoso e mais corajoso, quando ele é representado ao lado de um personagem que é muito vilanesco, que é covarde e tudo mais. E aí, eu acho que dá pra gente fazer um paralelo e pensar na forma como uma geração constrói a identidade através de um foil, um contraste absoluto com o anterior, sabe. Eu fiquei pensando assim, desde umas coisas Uhum. bobas, tipo a repulsa que a geração Z tem com meia soquete, né, foi algo que Aham. foi algo eu disse que era bobo, mas assim, foi algo que a nossa geração adotou como padrão, né, a gente achava a meia de cano longo uma coisa totalmente cringe, coisa de criança, detestável, enfim, era péssimo, né, era inimigos da moda, e a geração Z vai lá e abraça cano longo, e eles são inimigos da meia soquete, e enfim, é isso, assim, se construir a partir de Uhum. negar o que veio logo antes, faz sentido? Não, faz muito, eu adoro. E aí é muito bom, né, porque aí a gente olha assim e fica observando os jovens, né, fala assim: "O que que eu quero roubar deles de volta?", né, assim, tem Aham, uma coisa eu estava refletindo sim. eu tenho
meias de cano longo lindas, com quadros assim, ó. Mas eles usam branca também, né, eu acho meio Eles feio branco. usam. É, eles usam. O que eles acham horroroso é meia soquete. Eu Enfim. uso muito, eu uso muito. É, então, mas é engraçado que a gente vê tanto, né, que a gente vai mudando, assim, eu uso também, mas eu tenho percebido que eu ando substituindo por meia de cano alto. Eu acho que a Aham. pressão caiu aí, a pressão dos olhos julgadores dos jovens. Enfim. A Daisy reportou os resultados dessa pesquisa, gente, e eles focam num outro aspecto, assim, não no contraste entre gerações, mas o que eles falam é que apenas 1/5 dos boomers, dos millennials e das pessoas da geração X que responderam à pesquisa disseram estar solteiros, né, mas metade das pessoas da geração mais jovem disse não estar em relacionamento sério com outra pessoa. Ou Hum. seja, quando a gente pensa que esses respondentes, né, não vivem e talvez nem nunca tenham experimentado a monogamia, faz todo sentido que eles estejam fantasiando e querendo experimentar uma coisa que é nova para eles, né. Da mesma forma que para gerações mais velhas, a ideia de relacionamento aberto talvez tenha um ar de novidade. Concorda com essa linha de pensamento? Não, concordo, assim. E é essa certa ideia, assim, também da não monogamia, né, que eu tenho conversado um pouco. Aí só trazendo, né, pra quem, enfim, estou num relacionamento aberto, explorando aí há quase 1 ano, Clara, muito rápido, é Uau! meio absurdo. Foi ontem que você fez Foi o seu ontem. anúncio que você saiu do É, armário como não monogâmico. isso. Não, experimentando, explorando que, enfim, tem isso, né. Mas que existe uma coisa que pode ser muito solitária da não monogamia. Algumas pessoas que praticam dessa forma veem muito não é o que a comunidade vai achar positivo, né, mas fato é que muita pessoa pratica de uma forma muito irresponsável emocionalmente, né, tipo assim, fica com as pessoas para os louros e felicidades, mas a partir do momento que aquilo começa a, de alguma forma, ter alguma coisa negativa ou algo que requer um trabalho emocional de relacionamento mesmo, às vezes a pessoa pula fora, fala que não é responsabilidade emocional dela, cada uma tem que cuidar de si. Não é prática, tá? Isso não é o que a galera fala que tem que acontecer. Mas é o que a gente vê acontecendo em alguns casos. Eu consigo imaginar a galera de geração Z, tipo, frustrada com isso, porque, pô, é da hora você ter uma pessoa com quem você pode contar, sabe? E aí, se essa Sim, pessoa não viveu essa experiência, eu acho uma pena, né, porque é importante. Inclusive na não monogamia, né, é, isso ter estabelecido, assim. sim. E não, e é uma dinâmica que não necessariamente ela tem a ver também com a ordem afetiva sexual, né. Tipo, a gente associa muito essa ideia de ter um parceiro como ser alguém que você se relaciona afetivo e sexualmente, não precisa necessariamente ser o caso, né. Tô lembrando de uma vez que algum ouvinte nosso comentou que mora com a melhor amiga, né, que inclusive eles têm um filho que eles criam juntos, mas que eles não têm nenhum envolvimento afetivo, sexual, nem nada, assim. Cada um Interessante. tem a própria vida de uma forma, mas eles são os parceiros um do outro, né, parceiro de vida. Então, assim, é interessante. Mas ter alguém do seu lado ou alguéns do seu lado, assim, é é realmente fundamental. Então, já que você falou de você, então deixa eu me usar como exemplo também, né. Ok. Eu sou uma millennial nova, né, assim, tipo, dentro da geração millennial, eu sou das pessoas mais novas, assim. E o meu segundo relacionamento na vida foi um relacionamento não monogâmico, né, e Hum. foi um relacionamento divertido, foi um relacionamento que terminou, mas que não teve absolutamente nada a ver o término com essa dinâmica, né. Então essa dinâmica pra mim é algo tão natural quanto a monogamia, né, eu vivi bem cedo na minha vida, né, a não monogamia, assim. E deixando todas as implicações políticas de lado, tá, gente, são muitas, né, mas deixando isso de lado, que a gente não tá falando disso, a gente tá falando uma questão de preferência pessoal. Se é que dá pra falar de não monogamia sem falar de política, mas eu tô tentando, desculpa se vocês acham que eu tô cometendo uma blasfêmia. Mas enfim, na minha experiência pessoal, se tornou só uma das tantas dinâmicas possíveis, sabe, que vai depender da realidade, do interesse do casal. E pelo que eu percebo, entre as gerações mais jovens, assim, entre as pessoas mais novas que eu, essa dinâmica é ainda mais naturalizada, sabe. E o que essa pesquisa indica isso. Mas é um resultado enviesado quando a gente considera, né, que quem patrocinou a pesquisa é um app focado em modelos alternativos de relacionamento. Então, Ok. para eles mostrar isso como uma coisa naturalizada, é interessante, né. Uma outra coisa que comentaram na nossa transmissão ao vivo, enquanto a gente está gravando o podcast, é que a geração Z, ela tem muitos comportamentos que têm sido percebidos como conservadores, né, e de Uhum. fato eu acho que não dá pra a gente negar isso também, né. Quem diria que uma geração que está apresentando um padrão de comportamento conservador estaria preferindo a monogamia também, né. Pouco surpreendente quando a gente pensa sobre esse prisma também. Outra coisa que eu acho que não dá para deixar de comentar,
É que é um estudo muito baseado na experiência do norte global, né. 82% dos respondentes eram ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, da Inglaterra ou dos Países Baixos. E aí os outros tais 67 países envolvidos na pesquisa tinham só 18% dos respondentes, então assim, é bem enviesado. E além disso, essa estratificação da população, né, geração Z, millennial, boomer, etc., ela não corresponde muito bem à nossa realidade no sul global, né. Na verdade, a gente vê traços disso num recorte muito específico da população, que tem mais acesso à renda, né, e que acaba se espelhando muito no norte global, em termos de comportamento e tendência, né, muito em razão aí de redes sociais, outras mídias como cinema e streaming. Ainda assim, é uma pesquisa interessante para a gente pensar como a geração, Z ela é mais aberta a explorações quanto à sexualidade e gênero, e que em termos gerais vive num momento histórico muito mais propício para esse tipo de exploração, mas seja eles justamente aqueles que mais fantasiam com a monogamia.